Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Lá em 2000 e alguma coisa, eu fiz aula de canto. Alguns anos até. Eu sempre gostei de cantar, desde pequena. A minha mãe cantava também, muito melhor do que eu. Eu só sei cantar no chuveiro. E pra quem vê os meus vídeos de YouTube, sabe que volta e meia eu tô lá cantando alguma besteira. E por um bom tempo eu fiz aula de canto com um amigo. Se eu não me engano, eram todas as segundas-feiras à noite. Eu amava aquela aula, gente, amava. E esse amigo é metaleiro, né? Então, de vez em quando a gente tentava fazer uns duetos de Nightwish e coisas assim. Mega saudade. O mais legal eram as apresentações de fim de ano, num palco mesmo, para público. Eu cantei Phantom of the Opera, cantei Roxette, musical Rent, Lorena McKennitt, bem eclético mesmo. Mas a gente queria mais, óbvio, a gente queria formar uma banda, 2 vocais, um feminino e um masculino. E faltava arranjar o resto da banda, claro. E ele tinha um amigo guitarrista e me apresentou. Lá fomos nós pra casa dele um dia pra fazer uma primeira reunião da banda, pra gente se conhecer e trocar ideias e ver o repertório. A gente tinha uma lista enorme de opções, tudo metal, claro. A gente só teve esse primeiro e único encontro e a banda morreu antes mesmo de começar, porque eu comecei a namorar o guitarrista. E a gente não quis mais saber de trabalhar, namorar era bem mais legal. E ele tocava violão, eu também, e ficava eu cantando pra ele, e ele tocando os solos de guitarra pra mim, que ao contrário do que a Kid Abelha diz, de fato me conquistaram. Eu tinha o costume de cantar na casa da minha mãe, na casa desse ex, na rua, até no trabalho, de forma bem inconveniente, eu posso confirmar. Quando eu fui morar sozinha, mesmo com um burnout nas costas, eu cantava também. Tocava violão, de vez em quando no fim de semana. Eu cantava tocando, enfim, ou piano, o pouco que eu sabia de piano, e botava a voz pra esquentar. Eu gravava vídeos, postava, estavam todos uma porcaria, mas sempre recebia comentários daqueles amigos que sempre me protegem, parabenizando a afinação ou o que seja. Eu não tenho cantado em Portugal, eu percebi isso quando no aniversário da minha amiga conterrânea, ano passado, a gente foi a um karaokê. Eu não entendi ainda o motivo, talvez porque eu não me sinta muito à vontade, já que eu não moro mais sozinha, ou porque eu tô sem vontade, ou até cansada de cantar as mesmas músicas de sempre. Eu fico achando que talvez eu possa ter perdido a voz que eu já tive. Bobagem, eu sei. A gente não devia cantar apenas quando você tem voz, mas porque faz bem pra alma. Quem canta, os males espanta. Mas isso tudo pra dizer que um dia, lá atrás, na minha infância, quando eu acompanhava minha mãe pro bar à noite com os amigos, e havia cantar lindamente, com banda e tudo, eu quis ser cantora. Era um dos meus sonhos, cantar, escrever minhas músicas e sair por aí, mundo afora, cantando. Como vocês bem sabem, não foi isso que aconteceu. Eu não sei bem quando foi a virada e o que me fez mudar de ideia, porque as pessoas até me encorajavam para isso, diziam que eu tinha voz e timbre e afinação, tava tudo ali, mas eu nunca senti de verdade confiança para seguir uma carreira de cantora. Ainda que me dê muito prazer cantar e uma felicidade sem igual. No fundo, eu não acho que eu tenha talento. Mas mais do que isso, no fundo, eu não acho que tenha a ver com talento. Eu acho que pra gente seguir uma carreira, a gente precisa estar disposto a viver todas as fases e etapas, bônus e ônus que a carreira pede. Não sei mesmo, eu acabei aceitando uma oportunidade de trabalhar com livros lá na época da faculdade de jornalismo. E mesmo que eu tenha saído algumas vezes para trabalhar com outras coisas, a verdade é que eu me encontrei nas editoras e eu sempre voltava para o mercado editorial. E já se vão 18 anos trabalhando com livros. Às vezes eu me pergunto, como eu me pergunto sobre tudo, se é com os livros que eu ainda estarei trabalhando quando for bem mais velha e perto de me aposentar. Ou se talvez eu me transforme em alguém tão diferente a ponto de escolher fazer outra coisa, como jardinagem ou fotografia. Nessas horas poderia vir a pergunta se há um sentido na vida e nisso tudo, ou se o sentido é aquele que nós mesmos damos para o que fazemos, e o que importa no fim é essa soma de pessoas que fomos ao longo de toda uma vida, uma ou várias carreiras, relacionamentos e momentos. Eu estava falando com meu melhor amigo outro dia sobre isso, mas não foi nem a primeira vez que falamos, nem a única, a gente já discutiu esse assunto antes,
que é essa necessidade tola que a gente tem de querer dar um sentido para a vida, de achar que ela só vai ser completa se a gente entender o verdadeiro propósito de tudo e viver esse verdadeiro propósito de tudo. Eu acho que, da mesma forma que eu não acredito em nada sobrenatural, eu também não acredito nessa necessidade de dar um sentido para tudo. Eu acho mesmo que a gente precisa encontrar felicidade e propósito, se quiser colocar assim, nos pequenos prazeres, nos momentos especiais, nas conversas, nos pôr do sóis, nos encontros fortuitos ou profundos, nos olhares e nas palavras, na troca e na conexão. Eu costumo pensar mais nessas coisas quando eu passo por situações difíceis, né? Normalmente de estresse por conta de muito trabalho, decepções ou situações ruins para mim. É quando eu paro e penso se realmente vale a minha saúde e o sacrifício desses momentos, de onde eu tiro justamente os sentidos, aqui entre aspas, e os propósitos e a felicidade da vida. Todos temos que pagar boletos, eu sei. Mas eu me pergunto sempre o que eu estaria fazendo com o meu dia, todos os dias, se eu não tivesse que me preocupar com alimentação, saúde, moradia e etc, etc, etc. Esse ano eu me prometi que ia voltar a escrever ficção, e embora eu esteja equilibrando com um diário, podcast e crônicas, eu tenho cumprido a promessa toda semana, yay! E escrita, minha gente, ainda é, desde pequena, uma das únicas coisas que me fazem entrar na zona e que me levam diante disso que eu chamaria de sentido. Talvez no fundo eu não tenha sido cantora, porque há dias, muitos dias, em que eu não consigo usar minha voz. Ela me deixa na mão, ela falha, ela se atrapalha, ela não traduz meus sentimentos, meus pensamentos. No entanto, como escritora, minha mente se sente em casa. Ela relaxa num sofá de pernas esticadas, apoia-se num travesseiro confortável e se cobre com uma manta quentinha, cheia de significados possíveis e infinitas perguntas esclarecedoras. No meu primeiro diário, aquele que eu comprei com a minha melhor amiga de infância, que eu já falei aqui, eu escrevi que eu queria ser cantora, apesar de saber que eu era mesmo escritora. Estava escrito. Eu não tinha como prever o futuro com apenas 8 anos, e é por isso que eu acredito que a gente acaba vivendo aquilo que a gente no fundo pensa, sendo verdade ou não, entende? É curioso. Afinal, não somos nós que damos o sentido da nossa vida? Você acha que existe um sentido da vida? Ou a gente que inventa um?